A história do imigrante que veio para o Brasil e deixou um verdadeiro tesouro para gerações futuras. Um filme raro que mostra judeus num campo de trabalhos forçados. Nossos repórteres foram até a Europa contar como um prisioneiro conseguiu gravar as imagens e por que o filme ficou guardado por mais de meio século no Brasil. Este é Liko Hain aos 30 anos. Judeu que viveu parte da juventude na Bulgária e sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Este é seu Liko no fim da vida, um imigrante que refez a vida no Brasil e viveu mais de 50 anos depois do Holocausto. Um homem que deixou um legado para a humanidade. O Domingo Espetacular foi até a Europa conhecer essa história. Estas imagens, gravadas por seu Liko há 75 anos, revelam algo que o mundo desconhecia. São imagens raras do nazismo, feitas do ponto de vista de um judeu. As cenas são de prisioneiros em um campo de trabalho forçado na Bulgária. Imagens raras que ficaram guardadas no Brasil por mais de 70 anos. A Bulgária é um pequeno país do leste europeu. Na época da guerra, era também um aliado da Alemanha nazista. As cenas do filme feito por seu Liko mostram um grupo de judeus construindo à força uma estrada no interior do país. Mas essa história não é bem o que parece. Apesar de aliado de Hitler, o governo da Bulgária tentava enrolar os alemães para que os judeus do país não fossem mandados para os campos de extermínio. Com isso, a maioria dos judeus da Bulgária escapou de morrer na mão dos nazistas. E o país se orgulha disso. A justificativa dada a Adolf Hitler era sempre que a Bulgária precisava da mão de obra dos judeus para construir estradas, escolas e hospitais. Na época, a Bulgária era uma monarquia. O rei se chamava Boris, que, pressionado, foi para a Alemanha para um almoço com Adolf Hitler. Coincidência ou não, o rei morreu 3 dias depois de voltar ao país, o que levantou a suspeita de que teria sido envenenado. A verdadeira causa da morte até hoje é um mistério. Esta historiadora búlgara acredita na tese de que o rei foi assassinado. Seria uma retaliação de Hitler à proteção que o monarca dava aos judeus. Няма доказателства за това. Já esta outra acha que Boris morreu de infarto. Just a heart attack. Denis era apenas um bebê na época da guerra. A família judaica se converteu ao cristianismo para escapar dos campos de concentração e trabalho forçado, que eram o destino dos judeus, mesmo na Bulgária. Muitos fizeram isso. Mas 2 tios por parte de mãe não se converteram e foram mandados para os campos. Os nomes deles eram Salvatore e Liko, o mesmo que depois se mudaria para o Brasil. Quantos judeus tinha a Bulgária? 50 mil, segundo os dados que temos aqui. E quantos foram para o trabalho forçado? Pode ser metade. Quantos morreram lá? Não sei. Não sei. Muito pouco. Salvatore, tio de Denis e irmão de Liko, é um dos que morreram. Por causa da batida na cabeça dele, porque o chefe dele ficou irritado que ele pedia um trabalho mais leve por causa dessa operação. E ele ficou irritado, bateu nele e ele morreu. O jovem Liko saiu vivo para contar a história e foi além. Com uma câmera, registrou o dia a dia dos judeus no campo. Eles quebram pedras, cortam e trabalham madeira, sempre vigiados por um soldado. Depois da morte de seu Liko, o filme foi revelado e passou a fazer parte
do acervo do Museu do Holocausto de Washington, capital dos Estados Unidos. Mas durante 70 anos, ele esteve guardado nesta casa, em São Paulo, como mostra a repórter Patrícia Ferraz. Salvatore é primo de Denis e filho de seu Lico. Ele tem esse nome em homenagem ao tio que morreu no campo de trabalho forçado, agredido pelo administrador. Antes da Segunda Guerra Mundial, Lico Heim era empresário do setor automotivo. Um judeu de origem austríaca que morava na Bulgária. Um homem rico com hobbies sofisticados. Ele esquiava, ele escalava montanha e ele sempre tinha gostado de fotografia, comprou uma filmadora e ele filmava e fazia das excursões deles, dos passeios deles. Nessa época, Lico teve a empresa confiscada pelos nazistas. De alguma maneira, ele conseguiu levar a filmadora para o campo de trabalho forçado. O que as pessoas nunca entenderam é como ele conseguiu fazer o filme. Então a gente realmente nem sabe como que ele conseguiu filmar, como que ele pôde ficar com o filme, que é mais difícil do que conseguir filmar. Não sabemos realmente. Isso é uma incógnita. Nas imagens, os judeus trabalham sempre vigiados por um soldado. O filme também mostra o momento da refeição e a hora do descanso. Repare, o soldado apita e os judeus param o trabalho. Algumas cenas são curiosas. Aqui, os trabalhadores tomam banho de sol e banho no rio. Outros até escalam montanhas. Funcionava assim. Cada trabalhador tinha sua cota diária de trabalho. Se ele cumprisse a cota, tinha direito a momentos de lazer. Ele cobria a cota dele, um outro amigo dele muito forte também. Aí ajudavam mais uns outros amigos a terminar suas cotas e aí podiam escalar. Uma situação muito diferente dos campos de extermínio, que na mesma época funcionavam nos outros países da Europa. Lá as pessoas trabalhavam até a exaustão e quase todas acabavam assassinadas. Em 1942, seu Lico conseguiu se livrar do trabalho forçado. Meu pai era mecânico de automóvel, especialista em automóvel. Tinha muito pouca gente que entendia de automóvel lá. E ele foi convocado para consertar carros. Lico também filmou cenas que não são do campo de trabalho, como esta apresentação para soldados e esta cerimônia militar. Em 1948, a guerra já tinha terminado. Lico e a mulher Berta Razan decidiram migrar para o Brasil. Nessa época, o primeiro filho do casal, Salvatore, já tinha nascido. Esse é o passaporte, né? O passaporte da família, todo escrito em búlgaro. E aqui tem uma foto da época, olha só. Aqui o Lico, pai do Salvatore, o Salvatore com 2 anos. Isso. E a sua mãe, Berta. A família fugia dos comunistas, que depois da guerra passaram a governar a Bulgária. Na viagem de navio, que durou 6 meses, cada tripulante tinha direito a levar apenas um baú. Salvatore sabia da existência do filme que o pai fez no campo de concentração, mas nem ligava. Não dava muita importância para eles, ainda mais que eles eram feios, preto e branco, imagina, né? Coisa esquisita. E a gente tinha visto uma vez, meu pai tinha mostrado quando eu era criança, tal, mas nunca demos importância. No Brasil, seu Lico trabalhou como mecânico em diversas empresas. Viveu aqui por 54 anos. Morreu em 2002, aos 91. Só aí a família resolveu olhar de novo para os filmes da época da guerra. Era uma preciosidade. Aí, finalmente, meu primo viu os filmes e tal, e falou, puxa, o que vamos fazer com esses filmes agora, né? Ah, vamos doar, e fotos. Vamos doar para um museu.
A família então procurou o Museu do Holocausto nos Estados Unidos. Chegamos lá, eu pus a latinha do filme, eram latas metálicas, né, de proteção dos filmes, em cima da mesa e começamos a projetar o DVD. Aí uma das senhoras que estava na mesa falou, esse é o filme? Eu falei, Posso ver? Claro. O original. Né? O original. Aí dei a latinha para ela, ela pegou, pôs luvas brancas com todo cuidado, abriu com todo cuidado. Ela abriu, olhou, falou, nossa, a gente arregalou os olhos mesmo, ficou assim, surpresa. Não só é autêntico, como está em muito bom estado. Aí ficamos felizes, porque era o que a gente queria. A restauração do filme foi produzida pelo cineasta americano Steven Spielberg, o diretor de A Lista de Schindler. Spielberg é judeu e patrocina vários documentários sobre o Holocausto. Um verdadeiro tesouro que passou décadas escondido numa mala. Tudo graças a uma decisão que seu Lico tomou lá atrás, no momento em que decidiu se mudar para o Brasil. E ele decidiu pôr dentro do baú uma malinha cheia de fotos e filmes que ele tinha feito no passado. Legal. Achou importante. Achou mais importante do que levar mais um par de calça ou, sei lá, uma camisa e tal.